Meus irmãos, uma boa tarde. Eu saúdo a paz do Senhor para todos. E vamos desde já dar início ao nosso estudo com o tema idolatria e seus males. A idolatria é um pecado que o povo de Deus, através da sua história no Antigo Testamento, cometia repetidamente. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó, também conhecido por Israel, depois da briga com o anjo, onde o anjo troca o nome de Jacó, dizendo que a partir daquele momento ele não se chamaria mais Jacó, mas sim se chamaria Israel. A gente observa que pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses estranhos. Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao 4. E o primeiro caso registrado na Bíblia em que Israel, de modo global, ou seja, já a nação, envolvesse com idolatria, foi na adoração do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Fica lá em Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao 6. Durante o período dos juízes, o povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos, embora não haja evidência de idolatria nos tempos de Saul ou de Davi, ou seja, que o povo era voltado para a idolatria. Sabemos que naquele tempo já existia encoberto algumas imagens, alguns feiticeiros, mas não observamos evidência de idolatria como aconteceu no final do reinado de Salomão, marcado por frequente idolatria em Israel. Na história do reino dividido, todos os reis do reino do norte foram idólatras, bem como muitos dos reis do reino do sul, conhecido por Judá. Somente depois do exílio é que cessou o culto idólatra entre os judeus. A gente vai, no primeiro ponto, elaborar sobre os fascínios da idolatria. Por que a idolatria era tão fascinante ao israelita? Há vários fatores implícitos. Primeiro fator é as nações pagãs que circundavam Israel criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração a um único Deus. Em outras palavras, quantos mais deuses, melhor. O povo de Deus sofria a influência dessas nações e constantemente as imitava, ao invés de obedecer ao mandamento de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas. A gente observa lá no livro de Juízes, no capítulo de número 3, uma breve reflexão, só para nos trazer ao conhecimento um pouco desse texto lido, que o povo de Israel, ele tinha um costume de desprezar os ensinamentos do Senhor. Começando pelo o capítulo 2, quando o anjo do Senhor repreende os israelitas, diz assim: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E enquanto a vós não farei concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz, por que fizeste isso? Uma pergunta de Deus. Veja que a ordenância foi para que o povo não fizesse aliança ou concerto com os moradores, mas abolisse a idolatria daquele lugar, derrubando os seus altares. Mas o povo o desprezou, o povo não atentou para a palavra. No capítulo 3, a gente vê sobre a servidão dos israelitas. A partir do versículo de número 12, a gente observa, ainda no capítulo 2, do versículo 7 em diante,
a gente observa que enquanto Josué estava vivo, o povo ele mantinha a sua sinceridade para com Deus. Mas a partir do versículo 10, que a gente observa depois que faleceu Josué, isso você observa no capítulo 2 de Juízes, versículo 8, sobre a morte de Josué, a gente observa que a partir do versículo 10 diz assim: foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. A gente observa que o povo já tinha se esquecido do Deus verdadeiro. Ou seja, eles estavam já acostumados com as nações pagãs, com os seus ensinamentos e a sua idolatria. No versículo 11 diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Começaram a idolatrar e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Ou seja, a gente vê um grave pecado diante da presença de Deus, que é o pecado da idolatria. Mas o povo de Israel não se importava muito com isso, porque quando se levantava um juiz para julgar o povo de Israel, na base da opressão, o povo de Israel mantinha a sinceridade diante com Deus. Quando ele se via aquele juiz que estabelecia leis em Israel perecia, ou seja, era morto e sepultado, o povo voltava às práticas anteriores e começava a idolatrar, assim suscitando a ira de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a gente vê que o fascínio da idolatria era porque o povo se deixava se levar pelo o costume pagão, ou seja, a qual as outras nações tinham por certo que a adoração a vários deuses era muito mais melhor do que a adoração a um único Deus. Então assim as nações pagãs influenciavam ao povo de Deus se corromper, e não é diferente no tempo de hoje, não é verdade? A gente vê que o mundo ele oferece várias coisas, querendo influenciar o povo de Deus a também virar as costas para Deus e também assim idolatrar, porque a idolatria não está baseada em simples um fato em adorar a imagem, mas sim em tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus se torna em uma idolatria. O segundo fator sobre o fascínio da idolatria, a gente vê que os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. E qual era o tipo de obediência que o Deus de Israel ele requeria do seu povo? Moisés, falando no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10 e o versículo de número 12, a gente vê sobre uma exortação à obediência, que diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. No versículo 13, Moisés continua dizendo: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então a gente observa que a obediência que Deus requeria do povo era que o povo o temesse a ele, era que o povo andasse em todos os seus caminhos, que o amasse a ele acima de tudo e o servisse a ele de todo o coração, ou seja, com um coração sincero e com toda a sua alma. Então, as nações pagãs, as nações vizinhas de Israel, não concordavam com isso, porque os caminhos de Deus eram um caminho de santidade. E o povo pagão,
eles tinham uma influência de viver na imoralidade sexual, na prostituição, na avareza, ou seja, eles gostavam de servir aos seus próprios costumes, tendo para isso, veja, aí o texto, ele nos diz assim, por exemplo, muitas das religiões pagãs incluíam imoralidade sexual, religiosa no seu culto, tendo para isso prostitutas cultuais. A gente observa aqui lá em Atos dos Apóstolos sobre o templo de Diana, as suas sacerdotisas, elas se prostituíam com os fiéis naquele tempo. Então isso era um culto pagão. Essa prática sem dúvida atraía muito em Israel. Deus, por sua vez, requeria que o seu povo obedecesse aos altos padrões morais da sua lei, sem o que não haveria comunhão com ele. Como a gente acabou de ler lá em Deuteronômio capítulo 10 e o versículo de número 12 e diante, até o 13. O terceiro fator do fascínio da idolatria é, por causa do elemento demoníaco da idolatria, ela às vezes oferecia em bases limitadas benefícios materiais e físicos temporários. Os deuses da fertilidade prometia o nascimento de filhos. Os deuses do tempo, sol, lua, chuva e etc., prometia as condições apropriadas para colheitas abundantes, e os deuses da guerra prometia proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. A promessa de tais benefícios fascinava os israelitas, daí muitos se dispunham a servir aos ídolos, ou seja, trocavam a verdade de Deus por essas ilusões imaginárias que foram tudo criadas pela cabeça do homem. A gente sabe que o Egito, a terra do Egito, era uma dessas nações que seguia esse costume idólatra. Vamos ver agora sobre a natureza real da idolatria. Não se pode compreender a atração que exercia a idolatria sobre o povo, a menos que compreendamos sua verdadeira natureza. Primeiro, a Bíblia deixa claro que o ídolo em si nada é. Você observa em Jeremias capítulo 2, versículo 11 e Jeremias 16, versículo 20. O ídolo é meramente um pedaço de madeira ou de pedra esculpido por mãos humanas, que nenhum poder tem em si mesmo. Samuel chama os ídolos de vaidade, como a gente acabou de ler com o texto áureo desse estudo, em 1 Samuel capítulo 12, versículo 21. E Paulo declara expressamente: sabemos que o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios 8, versículo 4, e também no 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Por essa razão, os salmistas também, eles falam que os ídolos nada é. A gente vê o exemplo em Salmo 115, versículo 4 ao 8, e no Salmo 135, do versículo 15 ao 18. E os profetas também da mesma forma. A gente vê em 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, Isaías, capítulo 44, do 9 ao 20, no capítulo 46 do mesmo profeta Isaías, do versículo 1 ao 7, Jeremias, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Frequentemente zombavam dos ídolos, porque os profetas tinham a certeza, através do ensinamento de Deus, que eles não eram nada, eram coisas criadas por mente humana, ou seja, algo feito pela mão do próprio homem. O segundo ponto da natureza real da idolatria, a gente vê que por trás de toda a idolatria há demônios, que são seres sobrenaturais controlados pelo diabo. Tanto Moisés, vê Deuteronômio 32, 17, quanto os salmistas em Salmo 106, versículo 36 e 37, associam os falsos deuses com demônio. Note,
Também o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos. As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo de número 20. Noutras palavras, o poder que age por detrás da idolatria é o dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo e os que são deles. O cristão sabe com certeza que o poder de Jesus Cristo é maior do que os do demônio. Satanás, como o Deus deste século, a gente vê lá em 2 Coríntios 4:4, exerce vasto poder nesta presente era iníqua. Vê lá em 1 João capítulo 5, versículo 19. Confere em Lucas 13, capítulo 13, versículo 16. E Gálatas capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 12. E Hebreu capítulo 2 e o versículo 14. Ele tem poder para produzir falsos milagres, sinais e maravilhas de mentira. 2 Tessalonicenses 2:9, Apocalipse capítulo 13, do versículo 2 ao 8 e o versículo 13, Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e o 14 e Apocalipse capítulo 19, o versículo 20. Você observa toda essa referência sobre que Satanás ele tem poder para produzir falsos milagres, sinais e maravilhas de mentira. E de proporcionar às pessoas benefícios físicos e materiais, sem dúvida. Esse poder contribui às vezes para a prosperidade dos ímpios. Salmo 10, do versículo 2 ao 6, Salmo 37, versículo 16 e 35, e o Salmo 49, do versículo 6, e Salmo 73, do versículo 3 ao 12, aonde Asaf ele começa a observar a prosperidade do ímpio, e ele mesmo, com a sua boca, ele confessa que quase deixava o seu pé escorregar, porque não estava mais prestando atenção nas coisas de Deus, e assim mesmo observando o mundo. Esse era o defeito gravíssimo de Israel, ou seja, Israel observava que as nações pagãs, servindo a deuses estranhos, eles tinham uma vida mais no olhar humano dele, pelo olhar físico, divertida, alegre, mesmo produzindo todo o pecado contra o Senhor. O povo de Israel, ele olhava para essas coisas e achava a lei do Senhor até mesmo um pouco impossibilitando ele de agir com liberdade. Mas o que Deus queria era que o povo se mantesse em santidade para desfrutar das bênçãos do Senhor. Essas bênçãos a gente confere ela lá em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 e diante. Deus ele fala qual era o propósito de o povo andar em retidão e em sinceridade, porque Deus tem em seu coração em o abençoar o seu povo. Mas o povo de Israel não olhar para esse lado, e não é diferente no tempo de hoje, não é verdade? Muitos da igreja estão deixando se corromper pelas ilusões deste mundo e assim praticando o pecado da idolatria contra Deus. O terceiro ponto da natureza real da idolatria fala a correlação entre a idolatria e os demônios. Vê-se mais claramente quando percebemos a estreita vinculação entre as práticas religiosas pagãs e o espiritismo, a magia negra, a leitura de sorte, a feitiçaria, a bruxaria, a necromância e coisas semelhantes. Confere 2 Reis 21, do 3 ao 6, Isaías 8, 19, e confere também Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 11. Temos mais uma referência a Apocalipse 9, 21. Segundo as Escrituras, todas essas práticas ocultistas envolvem submissão e culto aos demônios. Quando, por exemplo, Saul pediu à feiticeira de Endor que fizesse subir Samuel dentre os mortos, o que ela viu ali foi um espírito subindo da terra,
representando Samuel, capítulo 28, de 1 Samuel 8 ao 14, isto é, ela viu um demônio subindo do inferno. O Novo Testamento declara que a cobiça é uma forma de idolatria, Colossenses 3,5. Esse é o quarto ponto da natureza real da idolatria. A conexão é óbvia, pois os demônios são capazes de proporcionar benefícios materiais. Uma pessoa insatisfeita com aquilo que tem e que sempre cobiça mais, não hesitará em obedecer aos princípios e vontade desses seres sobrenaturais que conseguem para tais pessoas aquilo que desejam, embora tais pessoas talvez não adorem ídolos de madeira e de prata e de pedra. Entretanto, adoram os demônios que estão por trás da cobiça e dos desejos maus. Logo, tais pessoas são idólatras. Dessa maneira, a declaração de Jesus, não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas, Mateus 6,24, é basicamente a mesma que a demonstração de Paulo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 21. A aversão de Deus à idolatria. Deus não tolera nenhuma forma de idolatria. Primeiro, ele adverte frequentemente contra ela no Antigo Testamento. Nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Senhor Deus de Israel. Vê Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Esta ordem foi repetida por Deus em outras ocasiões. Êxodo 23, versículo 13 e 14. Em Êxodo capítulo 34, do versículo 14 ao 17. Deuteronômios, capítulo 4, versículo 23 e 24, no capítulo 6 do mesmo de Deuteronômio, versículo 14, Josué, capítulo 23, versículo 7, Juízes, capítulo 6, versículo 10, e 2 Reis, capítulo 17, versículo 35, 37 e 38. Vinculada à proibição de servir outros deuses, havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens de nações pagãs na terra de Canaã. A gente leu lá em Juízes, no capítulo de número 2, e o versículo de número Juízes, capítulo de número 2, e o versículo de número, só conferir, 11 diante, a qual a gente observou, que disse assim, ó: e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e que foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor. Isso foi quando o povo de Israel, eles deixaram de seguir. E no versículo de número 2, era quando Deus deu a ordenância para que quebrarem, derrubassem os altares. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares. Veja que isso foi uma ordenância de Deus. A gente observa também em Êxodo capítulo de número 23 e o versículo 24, Êxodo 34, 13, Deuteronômio capítulo 7, versículo 4 e o 5, e no capítulo 12 do mesmo Deuteronômio, versículo 2 e o 3. A história dos israelitas foi, em grande parte, a história da idolatria. Deus muito se irou com o seu povo por não destruir todos os ídolos da terra prometida. Ao contrário, passou a adorar os falsos deuses. Daí, Deus castigar os israelitas, permitindo que seus inimigos tivessem domínio sobre ele. O livro de Juízes apresenta um ciclo constantemente repetido em que os israelitas começavam a adorar deuses, ídolos das nações que eles deixaram
de conquistar. Deus permitia que os inimigos os dominassem. O povo clamava ao Senhor, o Senhor atendia ao povo e enviava um juiz para libertá-lo. A idolatria no Reino do Norte continuou sem dificuldade por quase 2 séculos, ou seja, por quase 200 anos. Finalmente, a paciência de Deus esgotou-se e ele permitiu que os assírios destruíssem a capital de Israel e removeu dali as 10 tribos. 2 Reis, capítulo 17, do versículo 6 ao 18. O reino do sul, conhecido por Judá, teve vários reis que foram tementes a Deus, ou seja, que continuou na doutrina, na obediência da palavra do Senhor, andando em todos os seus caminhos, como Ezequias e Josias. Mas por causa dos reis ímpios como Manassés, a idolatria se arraigou na nação de Judá. 2 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 11. Como resultado, Deus disse através dos profetas que ele deixaria Jerusalém ser destruída. 2 Reis, capítulo 21, do 10 ao 16. A despeito dessas advertências, a idolatria continuou. Isaías capítulo 48, do 4 ao 5, e Jeremias 2, do versículo 4 ao 30, também Jeremias 16, do versículo 18 ao 21, e todo o capítulo 8 de Ezequiel. E finalmente Deus cumpriu a sua palavra profética por meio do rei Nabucodonosor de Babilônia, que capturou Jerusalém, incendiou o templo e saqueou a cidade. 2 Reis 25, todo o capítulo 25, você vê a menção dessa história. O Novo Testamento também adverte todos os crentes contra a idolatria. A idolatria manifesta-se de várias formas, hoje em dia. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no sanatismo e em outras formas de ocultismo. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo, ou seja, aquilo que eu falei, que é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Ou seja, se eu amar um filho meu a mais do que a Deus, a minha esposa mais do que a Deus, eu também estou praticando um ato de idolatria, ao invés de confiar em Deus somente. Finalmente, ela ocorre dentro da igreja, quando seus membros acreditam que a um só tempo poderão servir a Deus, desfrutar da experiência da salvação e as bênçãos divinas, e também participar das práticas imorais e ímpias do mundo. Nós vemos que muitas igrejas estão pregando este evangelho, porque não somos salvos pelas obras, mas sim somos salvos pela graça, e muitos incentivam a pessoa a viver a vida igual ao mundo, né? Acompanhando o mundo pagão, assim como no Velho Testamento. Daí o Novo Testamento nos admoesta a não sermos cobiçosos, avarentos nem imorais. Ou seja, todo o Novo Testamento ele admoesta a nós ser diferente das práticas mundanas. A gente observa lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24, Romanos capítulo 7, versículo 7 e Hebreu capítulo 13, versículo 5 e o 6. Então, todas essas referências nos traz à mente e um ensinamento para que nós, como igreja, temos que viver uma vida afastada da idolatria, separada até mesmo, porque Deus nos chamou para ser santo. E diz assim: e se fugirmos de todas as formas de idolatria, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 e 1 João 5, 21. Veja que o Novo Testamento também ele nos admoesta a fugir de todas as formas da idolatria, como nesses versículos anteriores que eu acabei de falar em 1 Coríntios 10, 14 e 1 João 5, 21. Deus reforça suas advertências com a declaração de que aquele que praticam qualquer forma de idolatria não herdarão o reino do céu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, Gálatas capítulo 5, versículos 20 e 21, que fala sobre as obras da carne,
e Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 15. Então aí temos em nossa mente, temos através da palavra de Deus os males causados pela idolatria e também a advertência de Deus para que eu e você se abstenha de todas essas coisas, que nós possamos ter um bom estudo e uma boa reflexão da palavra do Senhor e aplique em nossos corações. Hoje, neste exato momento,